Olá, pessoal, começando mais um podcast, né, do Endo Rockets. Hoje nós estamos aqui com uma convidada também muito especial, que, do meu ponto de vista, né, pessoalmente, para mim é uma pessoa que eu gosto de seguir nas redes sociais, porque eu acho que ela fala com muita sinceridade e, ao mesmo tempo, ela faz, às vezes, um ar ali um pouco de brincadeira. Ela vai falando, vai dando o recado dela de forma polida, né? Até brinquei com ela aqui antes, que ela falava, ela fazia um sarcasmo um pouco polido. Mas estamos hoje aqui com a Débora Calabro, que é dentista, especialista, mestre e doutora em reabilitação, né, estética, fez MBA, se auto-intitula Lifestyle, Body, Mind and Soul. E o que eu mais gostei, ela é professora, mentora, consultora e amiga. Certo, Débora? Certo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra a gente ter a Débora aqui hoje, né? Eu sei que você é muito ocupada, a gente está sempre cheio de coisas para fazer, então eu fico muito agradecido por vocês arrumarem um horáriozinho na agenda, espremerem um pouquinho lá para participar do podcast com a gente, que é uma coisa bastante enriquecedora. Então, obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada eu pelo convite de estar aqui entre dois gigantes da odontologia. Eu sempre fico tão feliz, porque eu acho que estou só no começo, né, da minha caminhada na odontologia. Fico muito feliz com esse convite. Fiquei preocupada em ter que falar sobre endodontia. Que eu conheço não colocaremos você nessa roubada. Pois é, não tem necessidade disso. Não colocaremos. Na verdade, Débora, assim, você até falou agora, eu tô no começo, que eu acho que já foi um começo bastante fugaz, né? Assim, eu te acompanho nas redes sociais faz um tempo, né? Faz um certo tempo. E assim, eu sempre achei muito bacana a posição que você tem. Né, você nunca se colocou como a intocável, né, que isso é um risco que muitas vezes você corre, até por você falar de odontologia, falar de uma forma séria de odontologia, não levar para a brincadeira, que isso é uma coisa que me incomoda um pouco em algumas pessoas, mas ao mesmo tempo você se colocar muito, estou aqui, amiga. Isso eu acho muito bacana. E aí a gente vai até começar, eu vou começar te perguntando como que você se conectou com esse recém-formado, né? Que eu acho que esse é um grande seguidores, o maior número de seguidores talvez que você tenha de recém-formados. Como que começou essa ligação, né? Como que ela foi e aconteceu? O meu Instagram, ele nunca foi programado, né? Então, apesar de ter feito MBA em marketing, redes sociais, ter estudado muito sobre isso, ele aconteceu muito antes do MBA. E ele não foi programado, foi acontecendo. Então, eu demorei pra ter Instagram. Quando o Instagram surgiu lá em 2010, não sei, eu falava, gente, pra que eu vou ter rede social? De jeito nenhum, eu vou ficar postando foto. Mas imagina! Todo eu nunca que eu falei na vida. Aconteceu. Fiz Instagram, usava Instagram pra amigos, nada demais. Me formei, resolvi abrir o Instagram pra postar um pouco de trabalho, de consultório. Isso lá atrás nem existia stories ainda, então era foto no feed. Quando surgiu os stories, eu comecei a mostrar um pouco da rotina. Um pouco do trabalho, um pouco em casa, um pouco de quem sou eu. E foram aparecendo os recém-formados, seguidores dentistas. E foi conforme a demanda. Eu aceitei a demanda. Então, eu tinha já um tempo de formada, já tinha estudado sobre gestão e empreendedorismo, que foi minha primeira pós, logo que eu me formei. E eu comecei a trocar com os seguidores de forma muito natural, e aconteceu. E não foi programado. Quero ter um Instagram para me comunicar com dentistas ou com recém-formados. Foi acontecendo, naturalmente. E você já tinha consultório naquela época? Como é que estava a sua carreira quando você resolveu investir nisso? Na parte, enfim, das redes sociais. Você já estava trabalhando, ou você estava na pós? Como é que foi? Eu digo que hoje eu ainda não invisto nas minhas redes sociais. Elas também acontecem naturalmente. Eu não tenho cronograma de postagem, não tenho um layout pré-definido. Eu falei, é um caos igual a minha cabeça. Nossa Senhora. É um caos organizado, pelo menos. Organizado. Ele foi acontecendo conforme a minha carreira foi acontecendo também. Então, quando eu me formei, eu escutei de uma dentista, uma das minhas maiores inspirações, que eu não deveria abrir um consultório. Que era uma época que eu poderia ter aberto. Podemos saber quem é? Claro. Pode falar. Vou até tomar uma água pra falar. Também. Inspirações a gente gosta, né? É sempre bom a gente reverenciar aqueles que nos ajudam, né? A Adriana Mazzoni foi minha odontopediatra.
Eu a conheci quando eu tinha 2 anos. Caiu, trauma. Amei. Meu sonho era ser dentista desde então. Meu sonho foi Olha ser só, hein? dentista. Você vê como é importante você ter um Brincadeira. odontopediatra bom. Um odontopediatra verdade. bom, eu Olha falo aí. que é a Não especialidade. traumatiza, né? Eu sempre fui apaixonada, eu olhava pra ela e falava, eu quero ser igual ela. Caraca, Eu quero que fazer o coisa. que ela faz. Mas você sabe o que é engraçado? Até hoje eu lembro da minha odontopediatra, sabia? Mas era meio contrassenso, imagina, né? Naquela época a gente era dentista, a gente dava um pirulito quando você saía do Exato. consultório. Mas eu lembro até hoje, doutora Daisy, imagina. Hoje a Adri é minha amiga, eu adoro ter ela como amiga, e eu sempre falo, você é minha inspiração, a culpa é toda sua, virei dentista por conta dela. E como eu não tenho nenhum familiar dentista, eu precisava ouvir conselhos de quem estava perto, a gente não tinha essa facilidade em contato, né, como tem hoje em dia com redes sociais. Sim. Então, tinham os professores e a dentista, e a minha dentista, para eu escutar conselhos e falar, meu, o que eu faço agora? Então, quando eu me formei, ela falou, eu te aconselho a trabalhar, pegar experiência, agilidade, aprender, decidir para que área você quer, quem você quer atender. E aí eu fui atender em clínica de professor, fui começando a carreira e o Instagram ia acontecendo assim naturalmente, mostrando o dia a dia, mostrando o consultório. Hoje funciona como uma ferramenta de trabalho, apesar de eu falar que é um caos bagunçado, faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho. Mas não existe um investimento, digo, pré-definido, nenhum ponto de virada. A partir desse momento eu resolvi estar na rede social. Foi sempre natural nesses 12 anos que estou nas redes sociais, de uns 8, 9 que tenham um engajamento maior, que tenham uma troca maior, uma produção de conteúdo aceitando a demanda, que é o que eu digo de a rede social. O público está pedindo algo, se eu tenho algo para entregar, eu vou entregar, e coisas que eu acho importante falar. Né? Então, de carreira, de posicionamento, de trabalho, principalmente para essa nova geração. Eu acho que como tem pouquíssimas pessoas falando... Falando com responsabilidade, eu diria, né? Tem muita gente falando. Tem gente mas- falando de tudo. com responsabilidade eu acho que é bem menos, bem menos. Então quando um recém-formado pergunta, estou com dificuldade, fala, compra meu curso que você vai ficar rico em 3 meses. Aprenda a fazer tal procedimento. E aí eu acho que isso não deveria ser assim, porque a gente sabe que a odontologia não funciona assim. Então eu sinto que tem coisas que precisam ser faladas, né? De começo de carreira, do que cada profissional passou para chegar onde chegou, que não dá para comparar alguém que se formou há 3 meses com alguém que se formou há 10, há 20, há 30, estudou muito, trabalhou muito. Então o Instagram, na minha vida, ele foi acontecendo e continua acontecendo. E esse público, né, o recém-formado, é o público que você queria atingir? Você ainda tem interesse nesse público, né? Assim, como que é a tua troca com esse recém-formado? Seja sincera. É difícil, não é fácil, mas como eu falei, eu não tinha ninguém na odontologia. Nenhum familiar, nem ninguém. E eu tive muita gente me ajudando. Tive muita gente puxando o tapete, como todo mundo tem, mas eu sempre olho o copo meio cheio, então eu tive muita gente me ajudando. A Adri, meu odontopediatra, ela abriu muitas portas pra mim. O Alfredo, que foi meu professor, especialização, Um abraço mestrado. pro Alfredo, se ele assistir esse podcast. Ai dele, se ele não assistia. Uma das pupilas dele, eu era aluna dele há tantos anos. A preferida? Preferida, não sei, a que deu mais trabalho, talvez. Então, essas são as preferidas, normalmente. Então, como eu sinto que eu tive muita gente abrindo portas pra mim, e eu sei que muita gente se forma e não tem ninguém pra falar, peraí, vem cá, Verdade. escuta isso, talvez não Sim. seja legal ir por esse caminho. Um conselheiro, né? Um conselheiro. Por isso que eu gosto desse público. É difícil, não é fácil, é uma geração que vem com muitas coisas diferentes da minha, mais ainda de quem tem... Sim. Da do Eudes, por exemplo. A minha já tá mais antiga, né? A minha... A tua é mais relutante ainda, né? Com as redes sociais. A gente estava conversando ainda há pouco no outro podcast. E realmente, né? Assim, são gerações diferentes. Existe um choque, né, muito grande. A gente até estava falando, antigamente você ficava 2, 3 horas em aula ou discutindo artigo. Hoje em dia, passou 1 hora, ele já se perdeu ali. Ele já tá... 1 hora nada, menos. O cara já tá... Então tem esse choque também, né? E você saber falar com esse público, né? Também deve ter te demandado uma mudança, né? Provavelmente. Sim, eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes eu tô falando com um público que
não tem conhecimento, que é paciente. Então, eu tô explicando de uma forma completamente leiga. E eu falo, dentistas, calma, agora eu estou falando com um paciente. Quando eu falo com jovens, eu entendo que a comunicação é um pouco diferente. E precisa ser, se você quer ser entendida. Não adianta bater de frente. Porque a mensagem que você quer passar, talvez ele não compreenda. Então, eu penso muito que é um público muito difícil, porque vem com muitas coisas diferentes do que eu tenho, mas que eu também tenho muito a aprender com eles. Eu acho que a gente tem que fazer essa troca entre gerações, né? Cada geração vem com uma coisa boa. Ô, Débora, mas e a demanda desse pessoal mais jovem, dos recém-formados? Qual que é a demanda principal deles? Eles te contactam para fazer pergunta técnica ou para pedir conselho de carreira? Qual que é o ponto aí mais que para você acha que é o que eles mais têm dificuldade? Eu não sei. O que mais aparece é de carreira, de trabalho, de como... Tipo, me formei agora. Me formei agora, o que eu faço, pra que lado eu vou, que especialização que dá mais dinheiro. Essa é campeã na caixinha. Essa é a campeã. Um dia tu tinha que abrir uma caixinha, Débora. Só das eu queria perguntas mais... As melhores. Não, eu queria saber o que a Débora responde. Qual a especialização que dá mais dinheiro? Porque é muito engraçado a resposta dela. Dependendo da pergunta, tu morre de rir. Porque o que eu falo, ela tem um cinismo, um sarcasmo. Só que é um sarcasmo muito polido. Tipo, ela bota lá a pergunta, ela começa a responder, liga o som e fica fazendo cara de boca. Gente, é muito bom, é muito bom. Quem acompanha há tempo já sabe o que eu tô pensando. É muito bom. Mas enfim, vai, qual que é? Então tem muita questão disso. Me formei agora, que especialidade que eu faço? Aí eu vejo quanto as pessoas estão perdidas nesse sentido. Porque como que eu, que não conheço nada da vida, do contexto, dos gostos, por uma frase, vou dar um conselho de faz tal coisa? Então eu tenho muita responsabilidade nessas respostas. Tem gente que até fala, nossa, mas você fala demais pra se explicar. Eu falo, sim, porque eu vou falar, qual especialidade que eu faço? Eu falo, ué, não sei o que você gosta, o que você tem habilidade, o que você tá disposto. Quando me perguntam qual a especialidade dá mais dinheiro, eu falo que eu conheço profissionais muito bem-sucedidos em todas elas. E muitos profissionais insatisfeitos em todas elas também, que eu acho que não é a especialidade. Sim. Mas aí nós vamos da carreira até conselhos amorosos, receitas. Boa ideia, Débora. Ataca no Instagram. Conselhos amorosos, essa também, o pessoal não tem noção, né? Mas não, o pessoal não tem noção. Quando você pensa que você já viu tudo, entra nas caixinhas de pergunta dela. Isso, as que eu não abro, né? Porque... ainda tem isso, né? Você que tinha me mostrado aquele personal lá, o cara que fala, aí cara, eu... Não sei se você segue, é um personal trainer que chama Guto Galamba. Eu conheço. Gente, ele é engraçado. Não, então, ele falou, pô, os caras ficam mandando mensagem, ele tava esculhambando lá, a galera que fica mandando mensagem sobre conselhos amorosos. Você falou, porra, eu não tenho que resolver isso aí, amigo. Eu não sou seu amigo, eu não sou seu brother. Eu não sou seu amigão. Eu falo assim, gente, ele é uma figura. Ele é uma figura. E ele é assim pessoalmente também. Nossa senhora. Ele é maravilhoso. Agora, Débora, o que você... na verdade, você fez marketing, né? MBA em marketing e gestão, né? O quão isso você acha que foi um fator, posso falar determinante, talvez, para a construção da sua carreira? Você acha que tem alguma ligação, né? Que você fala assim, meu, eu faria de novo com certeza absoluta por causa disso, disso e disso? Porque a gente não vê, né? Não é tão comum, né? Um dentista fazer... Hoje em dia, talvez, gestão de carreira, mas marketing, né? Não. Não, o que eu vejo é que às vezes a pessoa ela vai pro lado porque totalmente administrativo ou e não fica, não na clínica, na né? clínica, não é uma pessoa, por exemplo, você fez mestrado, doutorado numa área específica, foi prótese o doutorado também, prótese. Então. E aí você, mas eu fiz marketing e tal. Normalmente você vê o cara descambando, pelo menos na minha época, quem ia trabalhar, eu vou fazer um curso de pós em administração. O cara virava administrador. Ou ia trabalhar em empresa, que tem algumas pessoas na minha turma que não são dentistas e viraram... Ou então foi trabalhar com marketing mesmo, gestão de consultório para os outros, abrir uma empresa para fazer a gestão de consultório e orientação para outras pessoas. Que dentista realmente é um péssimo gestor na grande maioria das vezes, né? Mas enfim. Exatamente por isso, porque dentista é um péssimo gestor, porque nós não somos treinados para isso. A gente passa 4, 5 anos na faculdade aprendendo procedimentos técnicos. Sim. Raras as faculdades que ensinam como atender um cliente, né? Então... acho que o auge da faculdade é aprender a fazer um planejamento completo. Mas ali lidar com o ser humano como um cliente, Nossa, gestão... aí é difícil, hein?
E eu acho que mora aí um dos segredos da nossa profissão. Então, acho que tudo que eu fiz determinou e está determinando o caminho que a minha carreira e minha vida vem se tornando. Quando eu fiz a pós de gestão e empreendedorismo, foi logo que eu me formei. Foi a convite de um professor do 4º ano, o que me caiu muito bem porque eu estava perdida no último ano da faculdade. Eu entrei em odonto para fazer odontopediatria, claro, de pacientes especiais, para ser mais específica. Nossa, que fácil. Quando eu cheguei em pacientes especiais, que na Unip tinha uma clínica só de pacientes especiais, eu falei, não é pra mim, eu não tenho esse dom. Porque eu acho que para pacientes especiais exige um dom tanto quanto sobrenatural. Então, falei, pacientes especiais não. Aí pediatria, eu falei, também acho que isso não é pra mim. As crianças. O problema não são as crianças, são os pais. Os pais. Prótese era um outro eu nunca na minha vida. Jamais, de jeito nenhum. Aí eu falei, vou fazer ortodontia. Fui fazer estágio na especialização de orto. Falei, fugi de exatas pra ficar fazendo cefalometria. Deus Pai amado, isso parece geometria. Não. Aí estava perdida no 4º ano, quando estava acontecendo essa pós, foi um convite. Eu falei, não quero parar de estudar, vou fazer. Foi meio que pra sentir que eu não tinha... Não era isso. Parado de estudar de repente, porque chega no último ano da faculdade e você fala, Sim. bom... E agora? E agora? Então, eu já estava com o emprego em vista, tudo certinho pro 1º ano de formada, e essa pós. Falei, perfeito. Quando eu entrei nessa pós, eu vi que a odontologia é um negócio também. É um trabalho, a gente precisa aprender a cobrar, precisa entender dos números do consultório, quanto custa pro nosso cliente sentar na nossa cadeira, quanto que custa fazer o tratamento... Como que tem que ser feita essa conta, a parte contábil, marketing. Então, desde que eu me formei, eu tenho essa visão da odontologia, não só de procedimentos técnicos, mas que o profissional da odontologia ele precisa entender. Não necessariamente fazer tudo isso, mas quando o dentista ele sai da faculdade, se forma, fala, abro um consultório ou não abro? Eu falo, já esquece a palavra consultório, coloca empresa, porque daí já muda. Vou abrir uma empresa ou não vou? Porque senão é um profissional técnico da saúde, na odontologia. Com espaço para trabalhar. Com espaço para trabalhar. Só que com toda a carga de uma empresa. Sim. Então gera muita ansiedade, depressão e fala, não sei quanto eu ganho, não sei quanto sai. Porque nós não fomos treinados para isso durante a faculdade. Então eu acho que quando eu fiz a pós de gestão, foi uma grande virada da minha vida. Mas eu nunca deixei a parte técnica, né? Então depois dela eu fui para especialização de prótese. Eu nunca... Lá estava, depois de 1 ano e meio de formada, por isso que eu acho muito importante não sair direto da faculdade e fazer especialização. É outra pergunta. Que as pessoas... Carro-chefe. Antigamente era proibido, né? Você não podia fazer uma especialização. Mas você sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não sei, porque eu sempre gostei de endo. Eu sempre soube que eu seria endodontista. Mas você sabia, mas muita gente talvez, não faz ideia. É por isso que talvez eu tenha isso, assim, falar, não, mas eu acho que assim, eu saí direto, já fiz especialização, porque eu queria já aprender, tal. Talvez seja porque eu sempre soube o que eu queria ser. E eu vejo muita gente que às vezes chega e fala assim, mas e aí, eu faço especialização, eu vou ganhar mão. Eu falo, não, faz especialização. Só que talvez eu tenha medido pela minha régua. Né? Tipo, eu já sabia, eu já tinha certeza. Um dia ela vai ganhar mão também, né? Vai trabalhar em clínica pop, só aprende a fazer besteira, daí... Exatamente. O grande ponto que eu acredito que seja bom não fazer direto é você ter um pouco de bagagem clínica, não só ganhar mão, nem ter certeza, mas ter vivido um pouco. Porque tudo que a gente aprende na faculdade é assim, senhor, amém. Você não tem parâmetro pra falar. Nem maturidade. Nem maturidade. Tem, né? Aí, às vezes, sai de uma graduação, que hoje em dia tá complicado, assim, né? A gente não tem mais uma carga horária que tinha anos atrás, não tem a quantidade de clínica. Então, nós saímos muito crus da faculdade. A gente tem que aprender a atender, lidar com um ser humano, dar um diagnóstico, um prognóstico, entender que situação ali, o porquê que chegou naquela situação para conseguir resolver. Porque não sai da graduação falando sim, senhor, amém, entra em uma especialização, às vezes essa falta de bagagem vai deixar o proveito da especialização um pouquinho mais... Sim, pobre. Com certeza. Mas é engraçado, né? Que você tá... A gente todo podcast, né? A gente acaba roda e acaba caindo no ensino, né? Na qualidade do ensino. E como você lida muito com esse recém-formado, ou o pessoal que tá ali, tudo, né? Sim, no último ano, né? Da faculdade, talvez você esteja muito mais
próxima ou acostumada, né, a questionamentos que pra gente muitas vezes são assim, não é possível. Não é possível que essa criatura perguntou isso. Mas talvez esse fato de você estar mais próximo do graduando, você tenha mais essa noção, né, de quão ruim tá, né, o ensino. Você quer falar alguma coisinha sobre isso? O que você acha que pode, né, ou que deveria ser feito, ou poderia ser feito pra gente tentar melhorar isso daí de alguma forma, né? É uma situação complexa, né? Como melhorar isso? Eu fiquei muitos anos na Removível da Unip, então é o último ano. E às vezes tem coisas que hoje em dia você tem que tomar muito cuidado para falar para um aluno para não vir processo, Não magoar, pai e mãe na faculdade, não magoar, não chorar. O que eu acho que isso deixa o ser humano mais frágil ainda e não acrescenta em nada, porque às vezes bronca faz bem, puxão de orelha faz bem. Limite, né? Limite Necessário, e com certeza. entender que tá virando um profissional da área da saúde que é muito sério. Não né? é um O que a dente, gente- né? É um ser humano. Não, o que a gente faz é muito sério. Então, Muito. no último ano, ele me gera esses questionamentos de como fazer isso pra melhorar. Então, eu, com o meu jeitinho irônico, sarcástico, eu sempre dei broncas com carinho. Polidas. Né? Porque, por exemplo, aluno que deixa o box bagunçado, pega as coisas e sai. Pra mim, é o cúmulo. sim. Ele chegou, aquele box de atendimento estava limpo, arrumado. Eu sempre falo, eu tenho certeza que sua mãe te deu um pouquinho de educação. Vamos usar? Aí eles dão risada. Vamos usar um pouco, eu tenho certeza que ela te deu. Vamos usar, vamos deixar limpo. Talvez ele não tenha pegado nada. Talvez ele tenha tido bastante, mas ele não Mas absorveu nada. Aí eu acho que as gerações que vêm ensinando precisam dar um jeito de passar o recado, Sim. sabe? Porque é uma geração frágil que tá sentindo falta de referências. Eu sinto que falta isso, assim, referências fortes, boas. Por isso que às vezes ser um pouco firme em rede social, dá um puxão de orelha, dá uma olhada brava, é bom, porque eles sentem falta disso também. E não não, é tudo fácil, não, vai dar certo, não, vem, vai ganhar dinheiro, não, que é tudo lindo. Não é. Eu acho que também é questão de você mostrar, cara, vai ter erro, vai ter falha. Não é só essa beleza que você tá vendo. Teve uma vez eu fiz um post, era um canino. Eu tratei um canino, pulpite. E eu não fiz a prova do cone, porque quase nunca eu faço a prova do cone. Sabe quando você fala assim, eu fiz a prova do cone, não precisa um canino lindo, maravilhoso Tá desse. vendo? Foi o que o professor ensinou. Fazer a prova do cone sempre. Mas aí tem um professor que eu tinha, que quando eu ficava estudando saliva, que não faz também. E aí eu aprendi com ele. E aí eu fiz a radiografia final, só que na hora que eu fui cortar o cone, esquentou e ele saiu, deslocou. Calquei, ficou faltando, sei lá, 5 milímetros até o ápice. Eu olhei aquela radiografia e falei, pô, tem que tirar tudo, isolar, tal. Beleza, fiz tudo certinho, coloquei de novo. E aí eu fiz o post. Inicial, essa que tinha dado errado, e a última final. E aí um monte de gente lá veio, nossa, que legal você mostrar que erra também, né? Eu falei assim, gente, Todo mundo claro que eu erro, é claro que às vezes eu vou quebrar uma língua dentro do canal. A questão é, eu tenho que resolver. Eu não vou deixar do jeito que tava. Só que é essa história. A rede social, ele só vai te mostrar o que é lindo, que é maravilhoso, que dá sempre tudo muito certo, que você nunca vai ter uma falha, o que não é uma verdade. E às vezes é essa história, né? Você se mostrar ali, ou você dar uma bronca na hora certa, talvez às vezes é isso que tá faltando para que ele fale, não, é realmente... E mostrar que todo mundo É falho, né? é falho, suscetível. É engraçado, mas isso já é uma coisa meio... eu acho que não são desses tempos modernos, né? Se você pegar os grandes professores, aqueles professores que eram os grandes mestres e tal, a imagem que sempre foi passada é que esses caras não fazem besteira. Né? Assim, o cara é a prova de erro, o cara é completamente, é quase que um deus, né? É diferente. Então ele tá num outro nível que eu nunca vou atingir, que eu nunca vou conseguir chegar próximo. Eu acho que é uma coisa meio desanimadora. Aí você vai assistir as aulas de evento, você vai assistir tudo lindo, maravilhoso, aquelas coisas fantásticas, você fala, caceta, meu. Aí, mas ninguém sabe que ele pegou aquele paciente, atendeu 200 vezes, fez 200 fotografias, porque eventualmente é o paciente de curso, é o paciente que ele combinou alguma coisa para poder fotografar e apresentar num evento, né? E aí, não é o dia a dia do consultório aquilo. Você não consegue fazer 200 fotos, você não consegue fazer aquela mesma sequência todo dia. Eu falava pra Simone, quando ela começou a trabalhar comigo, eu falava, olha, gente, fazer canal bonitinho é fácil.
Só que fazer canal bonitinho e limpo já é mais complicado. E fazer canal bonitinho e limpo com tempo limitado, que é o tempo de consultório, porque afinal de contas a gente tem que ganhar dinheiro, é mais complicado ainda. Então, assim, uma coisa é você pegar uma aula que você vai dar, que você apresenta 10 casos, você escolhe lá os melhores dos melhores. Sim. Outra coisa é falar para alguém, ó, pega aí meus casos aí, vai olhando de ontem, da semana passada. Aí você vai ver tudo que eu faço, coisa ruim, coisa boa, tal, que é o normal de todo mundo, né? Não, é verdade, é isso mesmo. E assim, você tá voltando agora pra clínica, né, Débora? Assim, você abriu o seu consultório, né? Aonde que é, Débora? É no Brooklyn. No Brooklyn. Ah, tá. Dali perto da Tá precisando de um dentista lá? Eu tô, muito. Estamos disponíveis, eu estou disponível. Eu sou uma dentista maravilhosa, nunca vou deslocar um cone. Mas nunca, na minha vida. Não, olha Pode só. ter certeza. A Simone também nunca vai fazer um preparo de prótese. Nunca, jamais vou fazer, ó, mão incrível. Mas isso também eu sinto falta, que faz falta para os jovens. Histórias. Você falou, o professor que eu sugava a saliva. Então, às vezes as pessoas olham o profissional e falam, nossa, mas olha a vida dela, microscópio, podcast, aula na faculdade. Por que eu ainda não tô aí? Só que esquece tudo que... Sim. Não conhece o que esse profissional fez pra Sim. chegar, né? Então, Sim. eu acho que isso também faz falta em rede social. E não num sentido dramático, de, ai, olha como eu sofri, vítima. Sim. Não, mas fiz isso, tive certas escolhas que abri mão, talvez, de uma remuneração, Sim. de tempo... Eu tá com a minha família, ponto. Eu era de Belém, vim pra São Paulo. Ninguém sabe, né? Quantas vezes eu passei aniversário sem ninguém? Dia das mães, dia dos pais, ninguém sabe. Aí olha hoje lá, eu no consultório do Eudes, puta, chegou o tomógrafo XY, nossa, mas também tá trabalhando com Eudes. Só que, tipo, ninguém tem a menor noção, né, do quanto eu tive que abrir mão de várias coisas pra estar onde eu tô. Ninguém né? tem a menor noção do quanto que eu tive que abrir mão de coisa pra comprar um tomógrafo. Você tá, exatamente. Entendeu? A vida são feitas... A vida é feita de escolhas, né? A gente vai escolher prioridades, não prioridades. É uma coisa que é assim, né? É por isso que eu falo, as redes sociais é aquela coisa que é a imagem que você não sabe o que tem atrás daquela imagem. É um recorte, né? É um É um recorte. Pois é. E aí, às vezes, mostrar, assim, pô, mas... Aconteceu isso, foi eu assim. passei por isso pra chegar até aqui. Eu tinha o apelido de escravizaura quando me formei. Dos meus amigos que não eram da odontologia. Pessoal, cara, seu pai sempre te deu tudo, você tem carro tal, faz o quê? Por que você vai lá longe trabalhar por R$1.000 por mês? Eu falo, por que eu preciso disso agora? Faz parte da minha construção. Sim. Mas, Débora, até se você for procurar uma estagiária para trabalhar com você vai ver a dificuldade que, assim, para pegar uma pessoa que tem interesse em estagiar, obviamente vai trabalhar lá com você e tal, porque as pessoas, não sei, hoje em dia me parece que não tem muito interesse. É interessante, tem tanto dentista no mercado, mas há 20 anos atrás, se eu falasse que eu precisava de um estagiário, tinha uma fila na porta do consultório, entendeu? E agora eu não vejo, eu não sei eu não sei se o pessoal vai fazer harmonização facial, não querem saber de fazer mais endodontia acabou, não sei. É uma coisa que tem um ego e as coisas pra ontem. Precisa pra ontem estar famoso no Instagram, precisa estar ontem ganhando like, precisa estar pra ontem ganhando muito dinheiro e comprando um carrão. Não é assim. Não é tão simples assim, né? Eu acho que a falta, talvez, do mentor pra te falar, cara, odonto é construção de carreira. Né? Assim, você tem demorado. que investir, isso vai demandar tempo. Né? Até você conseguir chegar num padrão, né, que você acha que é bom, vai demorar. Né? A base sólida demora. Exato. Dá pra fazer uma coisa rápida, se estourar Exato, em rede social, alguma coisa, mas quanto tempo vai durar? Exato. É cíclico, né? Uma hora você vai estar ali em cima, outra você vai estar lá embaixo. A história de robô, né, que a gente estava vendo semana passada, os caras contratam, vai um robô lá. Sim. E te dá like, o outro te segue, só que no fim é uma ilusão, vazio, mais uma ilusão. vazio, né? Você tá lá pagando por uma coisa que não existe. Exato. E a mesma coisa dentistas que vão fazendo as coisas sem habilidade técnica, sem conhecimento. Sim. Se arriscando ali A vida do paciente, próximo, a confiança do paciente, o tempo do paciente, Sim. o dinheiro do paciente. Sim. Muita gente fazendo muita coisa
muita cagada, né? Mas é. é verdade, é verdade. E assim, Mas isso é em todas as áreas, não, né? Eu acho. com certeza. E a gente tá com falando da certeza. Débora, por exemplo, a história do... Ficam me chamando lá, como é que é o nome do cara da novela que ficava resmungando, que era mal-humorado, e que vocês ficavam me sacaneando? Não é o Silveirinha? Não, é o seu Saraiva. O seu Saraiva. É o seu Saraiva. É, porque eu vi as coisas e falava, não, mas eu ficava reclamando, mas é em qualquer área. Essa semana foi muito engraçado, tá vendo? A minha esposa tá fazendo atividade física com uma personal que é online e tal. E tem... Se tu falar, ela deve saber quem é a Débora. A Débora, será que você sabe? Bom, vou fazer propaganda dela aqui agora. É a tal da Camilão. Não conheço. A gente chama ela de Milão, né? Que ela é uma figuraça, né? É uma pessoa muito engraçada. Eu fico assistindo lá de vez em quando, eu vejo a Andréa vendo. E tem as aulas e ela falando, não, porque a gente tem que vir aqui pra falar o real, né? Não vem aqui pra enganar ninguém. Então o pessoal fala que vai fazer massagenzinha lá na gordura, quebrar a gordura pra ela ser absorvida, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, que planeta vocês vivem? Ela fala bem direto e reto. E tem um monte de pessoas adoram. Fala, ó, pra emagrecer é fechar a boquinha e fazer ginástica. Gastar mais caloria do que você consome. É isso. Não tem segredo, mas é um negócio que muita gente vai lá e fala, não, faça isso, faça aquilo, que você vai ser feliz. Vai que é aquilo que você falou no início, né? Venda de cursos, vem aqui, em 3 meses seu consultório vai estar com a agenda lotada e bombando. O que não é uma verdade. E voltando ao papo do consultório, se abriu novamente, né? O consultório agora vai atender lá também, né? E conciliar essa vida de dentista, blogueira... né? É uma pessoa que malha, que tem uma vida muito saudável e que tem também, né? Eu acho que se eu não estiver enganada, você tem, às vezes, você fala alguns trechos, não é? De livros, algumas coisas assim, né? Você faz como se fosse um coach, talvez eu possa falar assim, tipo, você ajuda os outros dando conselhos, etc e tal. Como é que você administra esse seu dia, 24 horas do teu dia? Na bagunça organizada. Eu tento muito ter cronograma, agenda e tempo separado para as coisas. Mas no fim vai tudo acontecendo. Acorda cedo, com certeza. Acordo cedo. Dorme cedo, provavelmente. Também não. Que às vezes eu já vi de 1h da manhã. Eu falo, gente, não é possível. Não, dormir é uma coisa sagrada, Débora. Não, eu preciso dormir mais cedo. Que você ainda é muito jovem. Ela é jovem, ainda pode ir. Mas eu acordo cedo, tento treinar na parte da manhã. Porque vida de consultório, às vezes... Sim. Imprevisível, né? A gente tem hora pra entrar, não tem hora pra sair. Então, eu tento pelo menos dar o check na parte da manhã. Consultório agora eu tô todo dia, né? Então, é o começo de uma nova empresa. Então, demanda muito mais do que só a parte clínica, administrativo, estratégia de marketing. Não inauguramos ainda oficialmente. Mas, graças a Deus, existe uma demanda de paciente, já tá acontecendo. Mas também é o que eu falo, não adianta eu falar assim, porque abri o consultório e bum, já tá... São 12 anos construindo isso, né? Para agora... Colher, né? Colher um pouco disso. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu gosto de estudar coisas diferentes também, além da odontologia, além do marketing. Faço uma pós de psicólogos. Para entender um pouco de psicologia. Tento encaixar tudo na semana e no dia. Acordo muito cedo e vou dormir muito tarde. Na grande maioria. Foi interessante, porque o dentista, de certa forma, também faz uma terapia lá de vez em quando, né? A gente acaba conversar com o paciente, né? Pegando pacientes em dias complexos, o paciente em momentos difíceis e assim, variavelmente, se você tiver uma boa receptividade, eles se abrem, né? É muito legal. Isso eu acho que é uma coisa... para mim, se perguntar, uma das melhores coisas da odontologia é essa troca. Né? Eu nunca, assim, me imaginei quando era mais jovem ficar preso dentro de uma sala o dia inteiro fazendo a mesma coisa, tipo uma coisa muito técnica, muito repetitiva, né? Apesar de que na natação também, que os pessoal me chamam de autista, né? Aquela coisa, o cara que nada, conta a zoeira, depois vai remar, faz a mesma coisa, tudo é a mesma, endodontia aquela... Mas na verdade não, aí você vê assim, o entendimento que eu tenho de consultório, não é só você ir lá sentar e fazer como um americano, né? Fazer uma coisa, né, sem a menor empatia pelo paciente. Eu acho super bacana. Você atende tanta gente legal, com perfis diferentes, com histórias bacanas. Então o cara senta na cadeira, você fica conversando. Pergunta qual é o apelido dele.
Forrest Gump. Forrest Gump. Mas é Ou demais, As Aventuras de Pi. Aí ele vem e fala uma história, um negócio bacana, você fala, nossa, que legal, tal. Você sai no final do dia cheio de coisas novas que você aprendeu, que você, enfim, pessoas bacanas que você encontrou. Por isso que não dá também pra ficar, você vai marcar horário assim, tudo corrido, você não consegue trocar nenhuma ideia com o paciente. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que essa parte da conversa. E aí é muito bem importante. interessante, né? Assim, você tá fazendo. É uma pós de psicologia? O Ítalo Marcilli é um psiquiatra, Ah, ele sim, tem alguns sim, cursos e ele tem um que é para psicólogos e terapeutas. Eu, como dentista, me infiltrei, que é para entender um pouco mais da parte de psicologia mesmo. né? Porque eu sou fascinada por histórias, seres humanos. E minhas consultas são todas de 2 ou 3 horas, pelo menos. Se a secretária marca 1 hora, já me dá eu vou ficar 40 falando. Quando eu começar a atender o paciente, já não dá pra fazer nada. Já não dá pra fazer nada. Tá vendo? Vou mostrar pra Thaís. Viu, Thaís? Tá vendo, Thaís? Aí. E eu acho que os pacientes sentem mais falta de contar a história deles, do porquê que tá daquele jeito, por que não gosta do dentista. Sim. Coisa que eu mais escuto no consultório, eu brinco sempre com os pacientes. Não queria estar aqui, tenho medo, tenho trauma. Aí eu falo, nossa, meu sonho era ser dentista pra ficar escutando isso o dia inteiro. eu brinco com isso, mas porque se não tem essa troca antes, ou durante, ou depois, fica muito engessado. Nem impessoal, né? Impessoal, e vocês, como endodontistas, deve ser até pior, né? Porque é o trauma que a gente mais recebe. Eu não queria estar aqui. Trauma. Não essa coisa aqui. que você falou é todo dia. Ontem todo mesmo dia. o paciente dizendo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que saco, não sei o quê. Aí outra semana o taxista fala que sofreu muito. Levando a paciente, olha a psicologia desse cara. Esse cara precisava fazer um curso. Sofreu muito no dentista, foi a pior experiência da vida dele, foi fazer um canal. A mulher estava sendo deixada na porta do meu prédio lá pra fazer um canal. Aí você imagina como ela entrou lá na sala, né? Aí Pânico, tem que fazer brincadeira, aí começa. No final ela levantou e falou, olha, eu nem acredito, né? Vou chamar o mesmo taxista e falar, então chama o cara agora e fala, ó, filho, você tá com problema no dentista, não é? O problema não é a endodontia, é o dentista. Geralmente eu falo pro paciente assim, olha, eu não levo pro lado pessoal. Eu sei que se não é comigo o seu problema. E eu tô aqui pra tirar a sua dor. No final do atendimento, você vai ver que foi a melhor coisa que você tá aqui no dentista. Então, assim, você já quebra o gelo, né? Pro paciente também já dá uma. Mas aí essa questão é a Espero não te ver experiência. Nunca mais. Não, com certeza. Que é a questão da experiência que você não tem quando você sai direto de uma graduação. Né? E você cai numa especialização. Então, essa cancha que falta. Né? E muitas vezes você acaba vendo isso muito em recém-formado. Primeiro, hoje em dia, né, a gente sabe que assim, o tempo clínico também está muito diminuto. E aí eles não têm, às vezes, o que eu sinto muito, principalmente nos alunos de pós, quando a gente pega. Eles não têm o cuidado. Eu acho que, assim, talvez na minha época, na tua época, né, eu me formei 6 anos antes de você. A gente tinha mais cuidado, eu acho, com o paciente. Hoje em dia, eu vejo essa nova geração muito tipo, dane-se, é grana. Eu quero ganhar dinheiro, ele tá aqui pra ele me pagar. Então, assim, eu sinto muito isso. Não, já escutei na graduação. Muito isso hoje. Eu tô aqui pagando pra trabalhar. Juro, eu disse assim... Entendeu? Como assim? Eu tô pagando aqui pra atender? Isso é uma coisa... E assim, eu lembro que quando eu tava no mestrado, Débora... Eu tenho uma história, então... Eu tenho uma história que, assim, que foi a que me marcou muito essa questão, sabe? De, tipo, ver ali, eu falei, cara, alguma coisa tá errada. Que era uma senhora, eu fazia mestrado na época, então eu ficava lá na clínica da USP. Era uma senhora que eles atendiam na clínica integrada e ela tinha dificuldade de locomoção. E aí eu lembro que eu cheguei com um aluno e falei assim, esse paciente já chegou, tá lá, já chamei, mas ela ainda não entrou, ela tá demorando muito. Aí eu fui na porta ver, a senhora tá praticamente se arrastando. Eu falei assim, cara, vai lá pegar uma paciente, pelo amor de Deus, ela tem problema de locomoção. Então, assim, é uma falta de noção, sabe? Com empatia ao mesmo tempo, que eu falo assim, cara... É até uma questão de educação, né? Aí, como é que a Débora falou? Alguma coisa a sua mãe te ensinou. Sabe? Um pouquinho. Um pouquinho ela ensinou. E, assim, isso você vê muito, né? Assim, hoje em dia. E eu acho que isso tá se perdendo um pouco. Essa questão do dentista parar, ouvir, querer saber a história do paciente. Mas eu acho que a área de saúde, isso realmente
médico, né? Hoje o cara vai lá, às vezes não olha na sua cara, pede o exame, você faz o exame, tipo, não examina, não tem nada pra fazer. Nada. Sei lá, isso é meio. Eu acho que a régua tá muito baixa, então é muito fácil de se diferenciar nesse sentido hoje em dia. Né, mas eu acho que é isso, é cuidado, é buscar o paciente na recepção, não tá lá esperando ele já todo encapuzado, né? Pronto pra abrir a boca, abrir e tchau. Eu acho que falta muito esse cuidado, enxergar um ser humano, escutar, querer gastar tempo nisso. Né, eu recebo muitos pacientes com essa queixa. Eu fiz tratamento pós-venda, que seria o pós-tratamento, não olha na minha cara, não consigo marcar, então imagina, você fez uma reabilitação de 60, 70 mil reais. Que sempre tem um probleminha pra você resolver, alguma coisa. O dentista não quer atender, não quer agendar, só se paga antes. Você fala, cara, na hora de receber, tudo lindo, maravilhoso, vai ser o melhor tratamento da vida. Pagou? Então, eu vejo muito isso, assim, o dentista na hora de vender, vai ali, né? Total. E o pós tá muito difícil. Hoje em dia é o que eu mais recebo no consultório. Pacientes que fizeram em outros lugares, tá com alguma queixa e não conseguem nem voltar. Não é porque não quer tentar resolver com o dentista, é que o dentista não quer mais. Não quer mais atender. Bucha. E aí é engraçado, né? Que aí a gente também cai. Você falou assim, é o que eu mais recebo no consultório. Só que você também deve receber muito retrabalho. Porque a gente tá com esse problema, né? Além de você estar com esse déficit de atenção para o paciente, você tá com déficit de formação desse dentista, né? Déficit de condição técnica. Sim, de condição técnica. E aí você deve receber muito, né? Provavelmente deve ser o teu carro-chefe retrabalho, né? Meu doutorado foi em laser para remoção de faceta, isso há 6 anos atrás. Porque já era uma coisa que, onde eu trabalhava, vinha muito. Carro-chefe. Retrabalho. E não são retrabalhos de laminados cerâmicos que estão em boca há 10, 15 anos, de falha do material, de longevidade mesmo. Mas sim, ou de falha técnica ou estética. E questões funcionais, assim, oclusão. Ô, Débora, o laser funciona bem, mudando de assunto, agora eu tô curioso. Funciona bem pra remoção? Pra remoção das... Funciona. Ele age no cimento, é isso, né? Ele age no cimento, então ele tem 3 ações na resina mesmo. Então, em qualquer resina, então como tem um cimento resinoso, ele atravessa, né, passa por meio da cerâmica, chega na resina, daí ele começa a agir na resina. Tem algumas ações de evaporação de parte de alguns monômeros, dissociação de algumas moléculas. É como se ele soltasse. E a temperatura aumenta? Ela aumenta, por isso que precisa saber usar com cuidado. Porque... Senão você frita o ligamento. Vitalizados, você pode desvitalizar tudo. Sim, ele tem, hoje em dia, o laser é o Erbiag, então ele tem uma temperatura não tão alta, ele é irrigado, mas precisa ser no parâmetro certo, não pode passar muito do tempo, porque vai fazer um estrago tanto quanto ou maior do que uma alta rotação. Sim. Não é só... A ideia, alegria, na verdade, é diminuir o tempo, além de ser eventualmente mais seguro. Preservar a estrutura, né? Porque a remoção com broca, você tem dificuldade de enxergar a diferença de cor do substrato, do cimento e do laminado. Entendi. Então, assim, não é mais rápido, se você for... É bem mais rápido. E mais cuidadoso. Mais cuidadoso sabendo usar. Sim. Mas, por exemplo, depende da espessura da cerâmica, da opacidade da cerâmica, então essas... Você tem vários parâmetros, né, pra... Eu fico pensando no pesadelo, imagina chegar uma boca com... Nossa, fazer um retrabalho. 20 laminados, gente, você tem que cortar tudo, tirar e... Imagina o paciente, coitado. É muito... Então, é uma coisa que é muito difícil. Esses dias eu estava atendendo uma dentista que fez em dezembro, tá trocando agora. Periodonto. Todo inflamado. Que aí você tem aqueles sobrecontornos absurdos, sobrecontorno. Né? Eita. Conseguiram diminuir a dimensão vertical dela, então, assim, por foto, você fala... não, assim, é caos. Mas aí, você lida com um sentimento muito... não é só de medo de dentista. Também, né? Mas era um sonho. Expectativa totalmente. Pesadelo. Investiu dinheiro, tempo, se torna um pesadelo. E você tem que investir... O preparo de 10 dentes não é confortável pro paciente. Não. É água, é motor, aí fio, aí moldagem, escaneamento provisório. É gostoso fazer laminado. Desculpa, não é. Não é. Não, nem profilaxia é gostoso. Mas essa questão, né, do retrabalho, assim, é algo que a gente vê muito, né, assim, chegando eu trabalho com o pessoal da estética, eu vejo bastante, né, essa demanda de retrabalho.
E às vezes eu fico, né? Vai ficar cada vez pior. Sim. E aí às vezes eu faço esses questionamentos, né? Pra mim, às vezes eu até expresso principalmente o professor Marcelo Calamita, que eu converso muito. Eu falo assim, como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Que aí você falou tudo, é vender sonhos, né? Sem uma habilidade técnica, né, que me dá uma chancela de fazer algo assim, dessa natureza, né, e com um impacto muito grande, que é um impacto estético. Como a gente conseguiu chegar nesse nível, sabe? Assim, tipo, isso é uma coisa que assim, eu me questiono muito, porque em algum momento isso podia ter sido freado, né? Como? Sei lá, tinha que ter algumas formas. É que aí a gente volta para as redes sociais. Né? E eu acho que o problema não é a rede social, é enxergar o ser humano. Ah, não, sim, que aí Entendeu? você tá Porque, lá no exato, princípio, né? É o eu acho que princípio. é muito lá de trás. É o princípio, né? Porque quando a gente trabalha com estética, lida muito com... Não é a ferramenta o problema, né? É quem tá usando. É. Quando a gente lida muito com estética, você consegue entender o quanto isso é muito profundo na vida da pessoa. Então, assim, ela fez em dezembro. A gente tá em fevereiro. Parou de treinar, parou de sair. Sabe coisas que vão indo, assim... É uma escala, É uma escala e é tão profunda que... Você fala, não é só estética. Às vezes mexe tanto com a pessoa... Que do mesmo jeito que você pode tirar aquilo e entregar uma estética satisfatória, se você tiver cuidado... Você pode também levar a pessoa para um buraco muito profundo. E é muito perigoso. A estética é muito perigosa por isso. Sim, sem dúvida. Porque não é fácil você entender que uma pessoa tem uma queixa estética, uma questão estética, entender o que você pode ou não dar para ela de volta ou entregar, porque muitas vezes a queixa você não vai conseguir resolver. Sim. E para isso você precisa entender o paciente muito bem, escutar ele. Saber como falar com esse paciente. Ó, a limitação, ela vai existir. Você não vai conseguir escapar disso aqui. Até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo. Isso é ósseo, isso é... Tá vendo? Isso a gente não tem. Né? Que tá ali escondidinho, tá no osso. Muitas vezes o paciente, né, nem dá valor para o valor. Certa expectativa, né, de que dê certo ou não, entendeu? E os casos mais complicados, aí o paciente fica naquela... Mas nem se compara você ter uma expectativa de uma grande reabilitação, que é o ônus e o bônus, né? Sim, exatamente. É do mesmo jeito que você pode levar o ser humano lá pra cima entregando algo, você também Deus no pode céu e você na terra. Ou então não, né? Ou então fazer um sonho virar um pesadelo, exatamente. E aí eu acho que aí é aquilo que você falou, né? Então, assim, na verdade a questão ela é muito lá atrás. Que aí a gente volta naquela questão. É de você ir lá na recepção, pegar a pessoa, é você olhar para a pessoa como uma pessoa, né? Que tá te buscando ali, não só por essa questão, quero ficar lindo, maravilhoso, esteticamente. Na pediatria é uma coisa muito feia que eu vou falar agora, mas enfim, era verdade. Na pediatria... Medo. A gente... Censurado. Eu silêncio dramático. Pacientinhos. Olha, se tudo correr bem, se você deixar o tio fazer tudo o que ele tem que fazer... Te dar um sorvete. Eu vou te dar um sorvetinho no final da consulta. Aí eu pegava eles... Eu lembro que eu entrava com os meus pacientes no cangote, aí saía fazendo festa, atravessava a rua, comprava um sorvete, aí voltava pra ele escovar o dente de novo, claro, né? Não ia... Então, não era mais, enfim... Responsabilidade. Senão a professora me matava, né? Mas era legal. Então você tinha essa... né? Você tinha que ter essa interação. Sim. E, enfim, eu acho que isso é um pouco de dom também, né, Débora? Tem gente que não nasceu para fazer certas coisas. E outras pessoas, sim, né? Não sei. Eu não nasci para fazer prótese, por exemplo. Não, mas eu acho que se você se dispusesse a fazer prótese... Eu tô há 17 anos no teu consultório, filho. Quando começa a preparar de prótese, aí eu falo, vou tomar um cafezinho. Ele já sabe que eu dou uma fugida, assim, que eu falo, gente, não dá. Não tenho dom, não tenho. É impressionante. Eu olho eu te fazendo aqueles preparos, assim, eu falo, nossa, mas parece tão que ele tá cortando uma manteiga. Vai eu sentar lá pra cortar a manteiga. Cara, a manteiga, ela começa a ficar toda... Eu falo, gente, não dá, não nasci pra fazer prótese. Porque o meu negócio é canal. A gente faz eu tenho uma questão que você pega muito dente lá, que tem coroa, pino, eu tenho que tirar a coroa, tem que tirar o pino, tem que retratar o canal, tem que fazer um pino de volta e botar um provisório, né? Essa pessoa não tem a menor apreciação por nada disso. E assim, é aí que eu falo do negócio da integração, que a gente estava falando com a Patrícia agora há pouco. A gente depende de outras especialidades. Eu posso mandar o paciente da Débora para a Débora e falar, ó, Débora, vai lá, por favor, põe um provisório. Aí ele volta para mim.
Já teve uma perda de tempo aí nesse meio do caminho. Aí eu vou tirar o pino, né? Vai ficar sem pino. Aquele provisório que você me mandou já não encaixa direito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pino, fazer um núcleozinho daqueles que o endodontista devia abominar, aquele que é o pino junto com a coroa, um pivôzinho para cair lá daqui uma semana e seu trabalho endodonte. Então é meio complicado, mas enfim, a gente tem que ir se virando. Mas eu acho que se você tem perfis e perfis, né? Eu acho que a Débora falou do histórico dela de ter feito um monte de coisa. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que ela trabalha bem como dentista, se ela fosse trabalhar com marketing, ela ia se dedicar, ia ter uma história bacana dentro do marketing, dentro da administração, porque eu acho que é o perfil seu fazer as coisas de um jeito bem feito, tal. Eu acho que as pessoas têm perfis diferentes. Aí a pessoa fala, quem não tem paciência não pode ser dentista, né? Não pode. Não pode. Quem não gosta de lidar com o ser humano não tem paciência. Exatamente. Não você não pode lidar com gente. Vai fazer, sei lá, engenharia de computação, vai fazer programação. Com certeza. Não sei. Com certeza. Eu acho que isso aí é algo que, assim, antes de você entrar, você tem que pensar, cara. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu tenho paciência. Eu vou saber explicar. Ou vai para um laboratório, Então, ser vai, pesquisador. Eu também. Já terminou. Mas aí eu falava isso. Eu queria trabalhar com rato. A Simone... Eu tô ficando assustada. Você gosta de endodontia e queria trabalhar com rato. Eu queria trabalhar no laboratório. Tô me achando normal agora. Eu queria trabalhar no laboratório. Não, o colega meu de turma de pós, o Rodrigo Rachetti, ele tá lá em Curitiba, professor da PUC. A gente finíssima, um cara queridíssimo. Um dia, assim, nas primeiras semanas de pós, a gente foi combinar de fazer uns casos juntos pra tirar foto e tal. Você tá naquela fase... Aí falou, eu só tenho um problema. Eu não mexo com saliva. Eu fiz isso por causa de saliva. Bota isolamento. E eu não gosto de conversar com o paciente. Tipo assim... Ou seja, né? Falei, como assim, Rodrigo? Você se formou em odontologia. Nossa senhora. Opa. Chuva, hein, gente? Vai cair chuva. Mas aí ele brincava comigo e falou, cara, como é que você... por que eu tô fazendo materiais dentários? Eu vou fazer materiais dentários. Você tem que... Mas aí eu mudei, assim, quando eu conheci o Eudes, eu não queria fazer clínica. Eu fiz especialização para entrar no mestrado, que era obrigatório. Só que aí, quando eu comecei a ficar no consultório dele, cara, você começa a ver a Disney. Você tem tudo. Cara, tudo é lindo. Tudo sai perfeito. Você abre uma gaveta... parece fácil. Você tem uma gaveta ali, tem 500 limas diferentes. Aí você tem um puta do microscópio bacana. Você tem tomografia. Você fala, cara, endodontia clínica é muito legal. É fácil, né? Aí você vai fazer uma comparação com a faculdade. Eu não enxergo nada, é um buraco negro. Eu tenho que ficar lá, né? Fazendo isso aqui dentro do canal, eu falo, cara, nunca. O paciente sai babando pra fazer várias radiografias. Você fala, cara, endodontia, mas vamos a prótese combinar. também. Você pode tirar as facetas com laser, ter um fluxo digital, tudo lindo, maravilhoso, filmado, etc e tal. Ou ficar palejando. Não, lá, com certeza. Né? E aí eu comecei a gostar de clínica. Aí eu falei, puta, mas endodontia é legal. Endodontia nesse padrão é muito legal. Que é talvez essa história. Puta, você não tem um mentor, você não tem um cara que vai te mostrar, cara, a odontologia pode ser muito legal. A odontologia pode dar muito dinheiro. Só que você tem que estar com a pessoa certa, no lugar certo. E tá disposto talvez a abrir E eu não gostava de endo, Débora. Eu não ia fazer endo. Na faculdade toda, a minha ideia era fazer prótese. E no fim você vê como é, né? A vida tem dessas coisas. Eu acabei sendo obrigado a fazer endo depois que eu me formei e fui gostando. E falei, nossa, isso aqui é demais. Você estuda tudo. Eu jamais imaginei fazer mestrado, doutorado e dar aula. vendo? Pois Nunca, é. não tava jamais. Eu sou clínica, não. E você dá aula hoje? Ou não? Hoje eu tenho meu curso online, não está aberto para turmas. Faço cursos pontuais de laminados cerâmicos de imersão de 3 dias, com caso demonstrativo, em hands-on. Estava na... Presencial. Tudo... Presencial. Estava na Unip até o final do ano, mas aí houve uma alteração de horário, clínica nova. Sim. Tava lá com o Alfredo, então. Com o Alfredo. Tem que me aguentar. Tem que me aguentar. E tem alguns outros projetos de curso aí, envolvendo a odontologia digital. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver com odontologia.
Você tava com dois rapazes, eu acho, fazendo filmagens. Isso é o quê? Porque eu fiquei mega curiosa. É um reality? O que é? Eu fiquei curiosa. Eu falei assim, gente, eu vejo ela filmando, gravando, eu não sei se é pro consultório. Se ela não fala, eu falo, não é possível. No Instagram. Ah, bom. Eu gravo muitas coisas, O que é um reality? O que é? Vai, spoiler. Ou fala em off. Eu tenho um amigo Ítalo, não sei se é dele que Sim, tá é falando. esse mesmo, é um loiro, é. Bonito. Ele é muito meu amigo há muitos anos. E ele foi fisiculturista. O bodybuilder dele competia. E ele foi convidado por uma empresa de Nova York, a Iron Generation, a gravar um reality da vida dele. E aí, como eu estava em um ano de reestruturação psicológica, física, emocional e profissional, ele falou, Deb, preciso de você nesse projeto, topa trabalhar comigo? Eu falei, mas o que eu vou fazer? Você vai fazer a direção Brasil, a roteirização, tudo. E como eu já vinha nessa produção de conteúdo há muito tempo, de curso online, de material de marketing para outros, Sim. estou gravando um reality show de fisiculturismo. Nada a ver com odontologia. Eu imaginei que não tivesse nada a ver com odontologia, mas eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, será que é um reality dela? Mostrando a vida, o dia a dia. Eu fiquei muito na dúvida. Bom, né, gente, eu sei que o papo tá maravilhoso, tá ótimo. A Débora, assim, né, superou muitas expectativas, né, pra falar, que contava bastante da vida, né, inclusive, falou bastante da carreira dela, como começou, e como começou, né, a virar, né, muitos seguidores, principalmente recém-formados, graduantes, uma blogueirinha da Odonto, mas uma blogueirinha séria e com conteúdo sério e relevante, né? A gente precisa disso, Né? né? Sim, Pessoas mas sérias pessoas que tenham sérias. um impacto que as pessoas... Com certeza que absoluta. atinja o maior número de pessoas e... Com certeza, de maneira, né, correta. Exatamente. E aí, Débora, eu queria que você deixasse aqui, né, seu recado final. Se você quiser falar da clínica, quiser deixar site e tudo, pode, fica à vontade. Pra gente é um prazerzão. E precisando de dinheiro, né? Odontista, ó. Olha, que honra atender na minha clínica. Não sei se eu tô pronta pra isso ainda. Só agradecer o convite, pedir para me seguir nas redes sociais, porque é uma bagunça organizada. Nós vamos de odontologia, empreendedorismo, até receitas, conselhos amorosos. Exatamente. Sais, banhos, etc. Direção de arte também, né? Acompanhe o Bodybuilder, Em né? breve, em todas as plataformas de streaming, Amazon, Netflix. A Débora é diretora. É, mas... Mas eu tenho um pessoal que grava conteúdo na odontologia que me apelida diretora. O Marlon, Kleber, que gravam curso online, falam, diretora, chegando, eu quero palpitar, quero, não, essa câmera aqui, essa luz ali. Né? Enxerida. Agradecer pelo convite, papo. Eu acho que a odontologia precisa ser mostrada assim um pouco mais real, de grandes profissionais, inclusive, do que passaram para chegar onde estão. A galera se inspirar, né? Mais ainda em vocês, os novinhos que estão chegando. Eu acho que você falou a palavra certa, que você precisa ter inspirações, né? E assim, a gente sempre brinca aqui, que eu falo assim, não, mas o Eudes pra mim, cara, era o meu ídolo, e é verdade. Porque assim, no dia que ele chegou pra dar aula lá na minha turma, eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a esse cara, eu quero fazer canal igual a esse cara. Tipo, eu não quero sair desse pré-história aqui que eu vejo, eu quero fazer canal assim. Então, tipo, pra mim, ele é meu ídolo, e ele sabe Agora disso, eu sou né? pré-história. Você vê? Não, senhor, não, senhor. Você sempre tá na frente do seu tempo. Só que ele fica com ciúme, porque eu tenho um outro preferido, que é o Dr. Kim, né? Que é... Eu, assim, mas o Dr. Kim também Dr. Kim eu falo que ele é um senhorzinho, né? E ele é professor lá na Universidade da Pensilvânia. Eu falo que tem duas pessoas que eu queria ter num potinho. Eu sou muito cafona, Débora. Eu falo isso de ele, potinho. Ele e o Chororó. Ai, imagina abrir lá o potinho assim e ele cantar evidências de manhã. Aí é de sexta-feira de manhã no meu canal. Sexta-feira a música do Bom Dia é sempre sertanejo. Tá vendo só? Mas, assim, a gente combina. Mas, Débora, foi um prazer enorme. Evidência, sabe? Lá ele canta assim, né? Chega de mentira, imagina. É fofo. Aí fecha o potinho, tchau, vou trabalhar. Era o do Dr. Kim. Assim, são duas pessoas que eu queria ter num potinho. Só que o Dr. Kim não tem nada de fofinho. Não, ele é fofinho. Chega. Mas é importante É ter importante. inspirações. Ídolos, eu acho que é muito importante. Eu tenho que você muitos, tenha, assim, né? de várias áreas. E eu eu acho ligo que e questiono, assim, a Juliana Dornelles, André Calegari, Ricardo Tano. Então. Tem tanta gente que eu falo, me ajuda nisso.
que você acha disso? E eu acho que é muito importante você reverenciar as pessoas que te ajudam. Isso aí eu acho que é fundamental, sabe? E assim, é um ciclo, né? Você ajuda um, mas você foi ajudado, as coisas sempre são conectadas, né? Com certeza. Assim, isso é que é legal. A nossa profissão é linda, maravilhosa, a gente ajuda muita gente em vários aspectos, tanto estético, saúde, bem-estar, e a gente tem uma comunidade tão bacana aqui no Brasil, a gente sabe lidar com pacientes, é muito engraçado quando você vai para fora, você vê que tem curso que você ensina o dentista americano a trabalhar daquele jeito, que é o jeito que a gente trabalha, né? É muito louco, apesar de toda essa desgraça na nossa profissão aqui, tantas coisas erradas, a gente ainda continua... Sendo referência mundial, né? Exatamente. E dando importância para as coisas que são importantes também, né? Assim, isso é muito legal. Com certeza. Então, Débora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muito Foi obrigado. um prazer enorme receber você aqui. Gente, sigam ela nas redes sociais. Amiga Débora. E mentora para assuntos também aleatórios. Pode perguntar de relacionamentos, de problemas amorosos, tudo mais. Não vão receber aquela resposta do nosso amigão, que deu um coice no coitado. Exatamente. Mas é isso. Então... Débora, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazerzão ter você aqui. Faltou uma cerveja, amendoim, alguma coisa para dar uma relaxada, mas a conversa Se relaxasse mais, a gente ia até amanhã gravando. Pode continuar. Muito obrigada, pessoal. A gente espera vocês no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.